Depois de um certo tempo, quando o médico autoriza, nós fazemos a tatuagem, tá? Então aqui sou eu fazendo a tatuagem no paciente. Você lembra que tinha uma espécie de esparadrapo, né, com aquela linhazinha, né? E a gente retira e faz um pontinho, né, com agulha, tá? Então aqui tem que ter bastante precisão e bastante tato para não machucar o paciente, tá? Então a gente pode ver que a bolinha a gente sendo feita com agulha, né, na qual eu estava realizando. E aqui é assim que fica. A partir de agora fica como se fosse um sinal e a gente tem que botar o laser em cima desse sinalzinho, tá? Então faz nas três partes, nas laterais e no anterior. Pode ver aqui, ó. Ó, ficou como se fosse um sinalzinho, tá? Botei o laser próximo para ver se dá para enxergar. Técnicas modernas, né? Então, inclusive no projeto de ampliação da radioterapia no país, na qual a gente não tinha radioterapia em todos os estados, né? Na qual Roraima, se for nesse presente momento, está sendo contemplada, se for próximas turmas, está funcionando através desse projeto, né? Então, nesse projeto, geralmente ele vem só com 3D, né? Que é o básico da radioterapia 3D. Então, a partir daí, existem outros tipos que são os mais usados. Por exemplo, o IMRT e o VIMET. O estado aqui de Roraima terá as duas, né? Então, é um grande avanço, porque geralmente os outros estados só pegam 3D mesmo. Então, isso não diminui o TFD, né? Então, o TFD, para quem não sabe, é tratamento fora de domicílio, né? Então, antigamente, os pacientes de radioterapia tinham que ir para outros estados para tratar o câncer. Agora não, farão aqui, né? Alguns outros estados que não adquiriram essas upgrades, né, para esses tratamentos que a gente vai falar agora, continuaram fazendo o básico no seu estado e os mais complexos para fora. Mas, né, a gente pode até falar que é uma vitória, né, que nós teremos, mais ou menos falando, se for nesse presente momento, teremos, se for as próximas turmas, temos, né, esses tratamentos utilizados aqui no estado de Roraima. Então, os tratamentos de técnicas modernas são radioterapia de intensidade modulada, IMRT, tá? Radioterapia de intensidade modulada em arco, VIMET, e o tratamento com eletroterapia, ou em alguns locais falam beta-terapia, tá? Então, IMRT, radioterapia de intensidade modulada, né? Então o Gentry ele vai ficar parado, né, em posições geralmente obliquadas, né? E as lâminas ficam se movendo ao redor do tumor, tá? Então ele é uma das mais modernas que a gente tem hoje em dia, tá? Então tem até um exemplo aqui, eles ficam em anterior e obliquados e as lâminas ficam se movendo, tá? VIMET, arcoterapia volumetricamente modulada. Então, ela tem a vantagem de reduzir o tempo de tratamento, né, reduzir a exposição, e ela funciona, né, com o Gentry, né, dando giros ao redor do paciente, né, algumas vezes 180, geralmente é 360, e tem umas que são quase 150, né, que é um giro completo, mais metade de um giro, né. Então, esses tratamentos aí, ó, como pode mostrar aqui na gravura, ele sai girando ao redor do paciente e, ao mesmo tempo, as lâminas vão se movendo, tá? A gente tem até um exemplo aqui, né? O paciente aqui provavelmente um de intestino, próximo ali do abdômen, e o Gentry girando ao redor dele. Aqui nós temos um exemplo de tratamento, né? Dá para ver aqui, né? O paciente está ali, ó. Essa luzinha que vocês estão vendo lá dentro, são as lâminas fechando e formando o contorno do tumor, onde vai ser irradiado. Tá? Esse tratamento é um tratamento de cabeça. Como vocês podem ver a máscara, né? O laser em cima dela, rampa de madeira e o paciente bem aqui, ó, segurando o tracionador de ombro, né? Este aqui já, no caso, é um tratamento de mama, né? Vocês podem ver que essa imagem aí foi de 3/11 de 2014. Obviamente foi tirado pela câmera, né? Visto que não tem como ficar lá dentro da sala, né? Então a paciente está ali, ó, com o braço levantado e a irradiação está pegando ali do medial para o lateral, tá?
Esse aqui é um dos tratamentos mais comuns, que é o de mama, tá? Resumidamente, o IMRT faz o Gantry parado e as lâminas em movimento, e o VMAT é o Gantry se movimentando em 360 graus e lâminas em movimento. Elétrons. Então, os elétrons, ou eletroterapia, ou beta-terapia, né, eles são tratamentos superficiais, geralmente para câncer de pele. Outra modalidade, né, desse é o fim estético, né, na qual serve para eliminar queloide. Geralmente as mulheres que fazem abdominoplastia, colocação de próteses, elas têm ali até 48 horas para começar a fazer isso aí, para não deixar cicatriz, tá bom? Então, ele só vai até poucos centímetros. Esse aqui é o projetor, né? Ó, vocês podem ver que ele fica ali embaixo do gantry, tá? E aqui a gente tem aqui, a gente pega um físico que faz, né? O chumbo e ele faz o contorno que precisa ser aplicado o tratamento, tá? Então tem vários tamanhos, vários modelos. Aqui era foi um dos tratamentos mais complexos que a gente realizou. Você que é um câncer de pele que estava na pálpebra, né? Então a gente tinha que tomar cuidado para não cegar o paciente e ao mesmo tempo tratar esse câncer, né? Vocês podem ver que ficou bem próximo do paciente, tá bom? Esse aqui já foi uma paciente que fez, né, botou silicone e fez abdominoplastia, né? E aqui tem, ó, o chumbo já é maior porque é uma estrutura maior, né? E para fazer a secura do tratamento. Vocês podem ver que aqui era o começo, que a cicatriz ainda estava um pouco aberta. E aqui já por final, já se fechando. Vocês podem ver aí, tá? É bem interessante esse tratamento. E ela fez como foi silicone e botou nos dois lados, tá bom? Então essa aqui é a finalização da matéria da radioterapia. Na época a gente fez essa montagem aí. Sou eu também, né? Mas nessa época aí a gente fez essa montagem porque, na realidade, a legislação diz, agora diz, né? Nesse exato momento, que tem que ter no mínimo 2 técnicos em radioterapia por paciente, né? Ou seja, atendendo o paciente, no caso, né? Porque a gente precisa estar prestando atenção em tudo. Enquanto um realiza o exame, o outro tem que estar olhando a câmera para ver se o paciente não se mexeu e o outro tem que estar visualizando se o tratamento está sendo feito de maneira correta e chegando onde tem que chegar, tá bom? Então, eu volto a dizer, a radioterapia é uma das áreas que eu mais gosto. Na verdade, é a área que eu mais gosto, junto com a radioproteção e a dosimetria. E é a área que eu amo no fundo do meu coração, porque a gente vê realmente a diferença que a gente faz na vida das pessoas. E eu volto a falar para vocês, a radioterapia não é para quem quer, tá? É para quem se empenha em ser um técnico em radioterapia. É para quem tem a capacidade de se pôr no lugar dos outros, quem sabe separar dias ruins de dias bons, quem sabe deixar o problema, como eu sempre falo, no estacionamento e fazer um bom trabalho, né? Então a radioterapia ela é extremamente importante para aquelas pessoas que estão fragilizadas, tanto fisicamente como mentalmente ou psicologicamente, tá? Então a gente precisa levar isso aí adiante porque a radioterapia é extremamente importante para aquelas pessoas. E eu digo mais, não existe ninguém que tenha mais contato com o paciente do que um técnico em radioterapia, né? O paciente vê o médico no começo do tratamento, então a partir daí o físico eles não vêm, o dosimetrista eles não vêm, né? Eles só vão ter contato com o técnico em radioterapia que vai ver eles todos os dias, porque eles retornam a cada 10 em 10 dias com o médico, 7 dependendo da gravidade, né? Pode ser 5 em 5 dias, 7 em 7, 7 dias, 10 em 10, 15 em 15, né? Então a gente é que vai estar tomando conta do paciente. É nós que vamos estar olhando, nós que vamos estar averiguando, nós que vamos estar tendo contato com ele. A gente faz uma diferença brutal e enorme na vida desses pacientes. E eu volto a dizer, o segredo-chave da radioterapia não é só o conhecimento, como sai para tudo na radiologia, e sim o bom tratamento. Como eu sempre falo, a boa vontade é para tudo, né? A boa vontade. Se você tiver boa vontade, você desenvolve um trabalho bem. Se você tiver boa vontade, você desenvolve um relacionamento bem, seja ele amizade, relacionamento amoroso, né? Então tudo na sua vida se resume em boa vontade. Se você tem boa vontade, você vai longe e você realiza as suas coisas, né?
Agora, se você é uma pessoa que tudo por desculpa, que tudo é uma dificuldade, sempre quer ganhar na moleza, tem dia que tá bem, tem dia que tá ruim, não sabe tratar bem as pessoas, gosta de deixar as pessoas falando sozinha, ou cara mal-humorada, emburrada, não adianta ir para radioterapia que não dá certo. Radioterapia é alegria, radioterapia é boa vontade e radioterapia é emotividade, ou seja, se pôr no lugar do paciente. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima matéria.